Então é isso, eu passo a palavra à professora Sofia Débora Leve, que vai falar para a gente sobre os fatores motivacionais na literatura de testemunho do Holocausto, do trauma ao dever de memória. Boa tarde, me escutam bem? Ok? Muito prazer, eu sou Sofia Débora Levi, sou psicóloga clínica, sou formada em psicologia e em letras português e hebraico. Meu mestrado foi em psicologia, meu doutorado em História das Ciências, das Técnicas e Epistemologia e meu pós-doutorado em Memória Social. Eu entrevisto sobreviventes do Holocausto ao longo das minhas pesquisas acadêmicas desde os anos 90 e tenho livros publicados, é só vocês jogarem o meu nome na internet. Sofia Débora Levi, como escrito assim, só tem uma, no Google inteiro. Então fica fácil encontrar minhas produções. Eu vou seguir um texto para otimizar o tempo e, ao final, havendo oportunidade, eu expando um pouco mais. Ok, Beatriz? Obrigada. Então, a literatura do testemunho tem no Holocausto um marco, como justamente a nossa moderadora falou ao início, de fato, né? Holocausto é um termo grego que foi utilizado no pós-guerra para designar os genocídios cometidos pelos nazistas, com alvo primordial sobre os judeus, mas também outros grupos foram atingidos, né? É interessante notar que a solução final judaica seria seguida da solução final cigana. Também já estava sendo pautado isso já no final dos anos 30 e início dos anos 40. Então, para abordarmos aqui a literatura do testemunho da Shoah, desde 1945 até os dias atuais, o número de relatos de sobreviventes, em sua maioria judeus, mas também ciganos e outras vítimas homossexuais da época, vem aumentando essa literatura. A vontade que as novas gerações conheçam o que lhes aconteceu a essas vítimas, bem como aos que pereceram, motivam os sobreviventes a contar, apesar das dores que o ato de lembrar acarreta ao entrar em contato com os inúmeros traumas vivenciados. Hoje em dia, nós apreciamos também filhos e netos de sobreviventes que têm tomado a frente na busca de histórias que ouviram parcamente ou que não ouviram em absoluto pelos pais ou avós, né? Como é o caso do filme O Relógio do Meu Avô, do jovem cineasta Alex Levy-Heller, aqui do Rio de Janeiro, que eu indico. Ele foi à Romênia e fez tomadas de cena aqui no Rio, na Romênia, em Israel, buscando os vestígios do que aconteceu com o restante da família dizimada do seu avô, a partir de um único objeto, de um relógio, daí o relógio do meu avô. Tá? E também no âmbito da ficção, nós temos aqui, já há alguns anos publicado, o Diário da Queda, de Michel Laub, que traz também uma narrativa de um neto em busca da compreensão dos silenciamentos que a família passou com a sobrevivência do avô traumatizado do Holocausto. Nesse sentido do esforço e da preservação da memória, do dever da memória, Elie Wiesel, sobrevivente judeu romeno, Prêmio Nobel da Paz de 1986, publicou em seu livro Palavras do Estrangeiro, um dos seus inúmeros livros sobre o tema, o dever de honrar os mortos. O trabalho incansável de Elie Wiesel, que se tornou um escritor por sugestão de um jornalista francês que o entrevistou no pós-guerra, lhe rendeu várias homenagens e cadeiras em universidades dos Estados Unidos na área de direitos humanos. Uma lacuna que nós temos ainda aqui no Brasil, nós não temos a cultura de termos disciplinas, né,
específicas para ensino do Holocausto. Em geral, a temática do Holocausto ela é inserida em outras disciplinas, notadamente em cursos de pós-graduação. Então, fica um ponto aí para a gente refletir o quanto que a gente pode avançar a esse respeito em termos formais acadêmicos. Outro fator motivador comum a esses registros é contribuir no combate ao negacionismo e revisionismo do Holocausto, promovidos por indivíduos de grupos de ideologia neonazista, racista e antijudaica, que se valem da dificuldade de quem lá não esteve em conceber que tamanha maldade tenha sido levado a cabo pelos nazistas. Este é um aspecto, pessoal, de suma importância nos dias atuais, porque há jovens que se encantam com o glamour dos grupos de força extremada e amplificam discursos de ódio e revisionistas para se justificarem em seus intentos atuais. Quanto a esse aspecto da dificuldade das pessoas acreditarem que aquela maldade possa ter sido levada a cabo, foi dito a Simon Wiesenthal, quando ainda estava num dos campos de concentração, por um cabo que guardava ele e demais prisioneiros, chamado Cabo Mertz, em 1944, quando a derrota alemã já se pronunciava, disse esse cabo ao Simon Wiesenthal que, apesar da derrota dos alemães, os sobreviventes não seriam acreditados. Tamanha a discrepância do sistema concentracionário para com o parâmetro da normalidade social na era moderna. Após o fim da guerra, Simon Wiesenthal se dedicou a localizar nazistas foragidos, o que lhe valeu o codinome de O Caçador de Nazistas. Este também um título de um dos seus livros, no qual relata o desafio que o cabo Mertz, então, lhe lançara. Esse trecho da história do Simon Wiesenthal, provocado por esse cabo, também aparece narrado por Primo Levi no prefácio de seu livro Os Afogados e os Sobreviventes. A extrema maldade nazista, propagada aberta ou veladamente, influenciou a reação das vítimas, dos algozes e dos observadores durante o período nazista frente ao Holocausto. A dificuldade de lidar com novas referências impostas de forma abrupta sobre a vida de milhões de pessoas, com risco de vida, levou as vítimas a ficarem em choque e sem meios materiais de reação. Os algozes incrementaram o cinismo, as mentiras, e os observadores escolheram a dúvida, em sua maioria, para não correr o risco de serem denunciados e poderem aproveitar dos bens das vítimas, tais como comensais. As exceções foram as pessoas que não ficaram apenas como observadoras, mas que arriscaram as suas vidas a salvar as vidas de milhões de pessoas marcadas para morrer. Algumas delas são reconhecidas como justas entre as nações e têm seu nome eternizado nos jardins do Yad Vashem, Museu do Holocausto de Jerusalém, em Israel. Ainda sobre o novo sistema de referências da ordem social imposto abruptamente pelos nazistas até então vigente, sobre o sistema até então vigente, teve seu êxito pelo uso da força e do totalitarismo. Na nova ordem nazista, a admiração pelo mais forte se exacerbou e a intolerância para com os excluídos do plano de governo nazista foi cortante desde o início. Os relatos de sobreviventes e testemunhas nos detalham dia a dia dos sustos paulatinos a que muitos reagiam com espanto por não acreditar que o século XX traria de volta um grau de barbárie na ordem social básica, apesar dos avanços culturais já conquistados desde a Revolução Francesa nos direitos humanos então instituídos. Os diários do filólogo judeu Victor Klemperer
De 1933 a 1945, nós temos em português aqui, publicado pela Companhia das Letras, nos dão uma visão paulatina de um judeu alemão, na verdade, convertido ao protestantismo. Ele era casado com uma não-judia, que, integrada à sociedade de seu país, oscila entre acreditar ou não que sua vida cotidiana iria piorar e que toda aquela sociedade racista estava vencendo e se sobrepondo à cultura de assimilação de bom grado dos judeus. Victor Klemperer descreve famílias que de pronto saíram da Alemanha, enquanto outros conhecidos permaneciam e dividiam suas angústias. Fundamentalmente, Klemperer assume que escrever era o seu refúgio de sanidade e meio de equilíbrio durante aqueles 12 anos em que foi proibido de lecionar, interrompeu forçadamente suas pesquisas e lutou pela sobrevivência. Auxiliado por sua esposa Eva, não judia, que se recusou a se separar dele após as leis de Nuremberg de 1935, mesmo tendo a sua cidadania alemã rebaixada. Após a guerra, Klemperer reuniu seus diários, que ficaram escondidos no quintal de uma vizinha, e elaborou um material para ensino dos jovens, de modo a compreenderem como era a vida na Alemanha antes do período nazista e como mudou após a sua instalação, com ênfase no domínio por meio da linguagem. Esse material resultou na publicação em 1947 do livro LTI, A Linguagem do Terceiro Império, ou A Linguagem do Terceiro Reich, aqui. Nós temos também publicado em português, aqui no Brasil, publicado pela editora Contraponto, com tradução e introdução de Miriam Bettina Paulina Bergel-Oelsner, recentemente falecida de Covid, agora em junho de 2022, a quem eu rendo uma homenagem, a essa amiga muito querida. A introdução do livro, escrita pela Miriam, é considerada por muitos acadêmicos como fundamental para a melhor compreensão de todo o material que Klemperer elaborou. O espanto diante da nova ordem social nazista ao longo de 12 anos foi tomando contornos ainda mais obscuros nos confinamentos em guetos, campos de concentração, de trabalhos forçados e de extermínio. Nesse sentido, prisioneiros em Auschwitz relatam o inimaginável diante de seus olhos. O medo de não ter o seu relato acreditado assolava a vigília e os pesadelos dos detentos no campo de concentração, como nos relata Primo Levi em seu livro A Trégua, no qual ele narra desde a libertação do complexo de Auschwitz-Birkenau-Monowitz, em 27 de janeiro de 1945, pelos russos, até a chegada em sua casa na cidade de Turim, na Itália, em outubro daquele ano. De fato, em seus primeiros contatos em cidades por onde passou, Levi se deparou com cidadãos dando as costas e se esquivando ao ouvirem-no falar em Auschwitz. A denegação é um comportamento em que uma pessoa nega o que o outro diz, sabendo que o outro está dizendo é a verdade. Segundo o psicanalista Sándor Ferenczi, judeu húngaro, contemporâneo de Freud, este é um aspecto decisivo para a instalação do trauma no psiquismo, pois a vítima, ao não ser acreditada, fica sem um interlocutor para conseguir compartilhar emoções, lembranças que são demasiadamente pesadas para o seu psiquismo e, assim, não conseguem ser assentadas, elaboradas, digeridas. E após a libertação dos campos e o fim da guerra, a denegação imperava, tornando realidade os temores oníricos e traumatizando os sobreviventes, que percebiam mais um abismo a ser transposto, pois onde julgavam encontrar solidariedade, encontraram um profundo desamparo. A marca do desamparo, aliás,
perpassa toda a história do nazismo e é uma das mais fortes lições que esse sistema de governo totalitarista nos legou. Caso eu tenha tempo ao final, Beatriz, que eu já estou terminando, eu volto a aprofundar esse aspecto do desamparo, ok? Diante da dificuldade do ser humano encarar o terror, a luta pela sobrevivência durante o período nazista encontra na expressão dos sobreviventes uma oportunidade catártica, uma tentativa de elaboração e um dever social e cultural. A catarse que a escrita proporciona, há muito já é abordada pela psicanálise. No caso dos relatos de sobreviventes do Holocausto, conseguir falar, pensar de modo estruturado e escrever é uma tarefa difícil, que muitas vezes se torna mais palatável a quatro mãos, com um interlocutor, para ajudar na rememoração histórica e na expressão das lembranças. Seja no judaísmo, no qual a memória tem um lugar central na formação identitária do eu e na continuidade da tradição religiosa e cultural, seja na contribuição para uma sociedade mais justa, em que as pessoas reflitam a que ponto um programa de governo pode chegar ao promover a indiferença e, a partir dela, genocídios, a literatura testemunhal do Holocausto segue tendo um papel fundamental, pois foi o mais triste marco do século XX. Eu ainda tenho um tempinho? Tem um tempinho, sim. Tem 5 minutos. Perfeitamente, pessoal. Eu queria rapidamente pormenorizar um pouquinho mais sobre essa questão do desamparo, porque a gente fala muito na condição do trauma, seja na psicanálise freudiana, seja na proposição do Ferenczi, que é a que eu costumo trabalhar mais quando eu falo de Holocausto, tá? Ambos concordam que o trauma se dá quando a pessoa passa por uma vivência que ela não está preparada, ela é pega de surpresa, ela no choque tem reações psicofisiológicas que comprometem a cognição e a expressão, e elas têm uma dificuldade de, portanto, por não estarem preparadas, o psiquismo ele fica sobrecarregado com excesso de informação e de emoção. Quando o Ferenczi vai falar desta condição da denegação, além do que o Freud falou, ele acrescenta que a pessoa é vítima de um trauma, do Holocausto ou outro trauma desestruturante, ela precisa de um interlocutor para poder se sentir acreditada e começar a assentar esse conteúdo dentro dela. A condição do desamparo que eu quero marcar com vocês, pessoal, é no âmbito individual e macrosocial. Pensar o Holocausto é entender que um plano de governo foi instituído muitas vezes da noite para o dia, excluindo as pessoas de sua plena cidadania, desarmando-as política, econômica, física, armamentisticamente inclusive, tá? Isso tudo tem que ser compreendido quando se fala das dificuldades de reagir. Então, quando se pensa hoje em nazismo, em fascismo, é importante marcar que a condição do desamparo por uma pessoa perder todos os seus direitos da noite para o dia, pensar nesse viés histórico, isso é um dado histórico, para melhor compreender a condição traumática dos sobreviventes do Holocausto e, assim, honrar, inclusive, mais as suas reações. Muito obrigada. Muito obrigada, Sofia. Professora, eu passo a palavra para você. Muito obrigada. Ok. Pessoal, eu vou aproveitar para fazer uma complementação nas falas de Beatriz, Roberto, e também falar para a Gleisa que eu adoro o Sebald. Eu sou apaixonada pelo Austerlitz, eu acho assim fantástico, acho que a pontuação que a Beatriz fez e que você vai desenvolver depois nas artes plásticas através é um livro que ao mesmo tempo é uma série de fotografias, enfim, é uma assemblagem de imagens, então é realmente você escolheu
um autor muito bacana para trazer aqui para a gente. Você foi muito feliz. E, então, complementando aí, eu agradeço já de antemão a intenção e o convite futuro do professor Roberto, muito me honra. Eu quero dizer para vocês que eu sou diretora do Memorial às Vítimas do Holocausto aqui do Rio de Janeiro, que nós estamos construindo aqui em Botafogo. A gente deve inaugurá-lo ou no final desse ano ou no ano que vem. A gente ainda está terminando a construção da parte da museografia, a montagem da expografia. E também sou representante para a Memória do Holocausto do Congresso Judaico Latino-Americano. A gente, quem puder acompanhar online, a gente vai ter um encontro no dia 17 e 18 de julho, que vai ser transmitido pelo YouTube, o Fórum Internacional de Combate, Fórum Latino-Americano de Combate ao Antissemitismo, que perpassa muito as coisas que a gente falou hoje, tá? Então, e também preciso falar, né, complementar aí a minha experiência com as minhas entrevistas a sobrevivente, que é o carro-chefe das minhas pesquisas, né? Diferente do colega, do professor Roberto, eu até hoje entrevisto sobreviventes e me pauto pelo método de histórias de vida, Beatriz. Então, é uma metodologia, um método de entrevistas do ramo da história oral, em que a gente colhe os dados de lembranças do entrevistado desde tenra idade até os dias atuais, no meu caso, antes, durante e depois do Holocausto, até a vinda para o Brasil, essa imigração que muitos escolheram, ou, como diz um sobrevivente para mim, seu Abraão Var, falou, não fui eu que escolhi o Brasil me escolheu, que eu estava na Itália tentando conseguir um visto para algum país, e o país que abriu as portas foi o Brasil. Então, esse aspecto também dialogaria um pouco com o que a Gleisia trouxe para a gente. Tá? Então, nessas entrevistas que eu fiz, Beatriz, eu procurei entender como é que eles aprendiam o que estava acontecendo para eles a cada trauma subsequente, porque justamente meu comentário, aquele comentário de que os judeus não reagiram, sempre me incomodou muito. E eu acho que a gente tinha que entender melhor quais eram as condições psicológicas que as pessoas tinham para reagir, porque as condições formais, como cidadãos excluídos absolutamente, né? Pessoas sem emprego, pessoas que eram aviltadas nas ruas, depois confinadas em guetos, deportadas, e tudo isso sob manipulação de informação. Quer dizer, tem todo um contexto que quem quiser depois pode ver nos meus livros, em outros livros que eu também utilizo, tá? Eu acho muito importante, foi o que me motivou. Então, eu, como já formada em psicologia, né, já clinicando, eu fui por esse viés nas minhas entrevistas de horas de duração, entrevistas que gerou laços profundos de amizade entre eu e o entrevistado, extensivo às suas famílias, tá? E, se você me permitir, eu posso depois passar para vocês, disponibilizar o link. Eu estou fazendo crowdfunding do meu livro Sobreviver, em segunda edição, revista ampliada, que eu trago algumas das entrevistas, as primeiras entrevistas que eu fiz nos anos 90, e eu acho muito bacana, porque tem pessoas que aí têm medo de adentrar a literatura do Holocausto, os relatos de sobreviventes, e se chocarem. E quando eu comentei na minha fala que um interlocutor ele ajuda não só ao sobrevivente se expressar, mas também quem está com receio, o leitor que ainda não está acostumado com essa literatura do testemunho, do Holocausto em particular, pela magnanimidade da maldade, encontra aí em relatos intermediados por um interlocutor um meio mais suave de começar a conhecer essa história, tá? E aí sim, a história em processo, e falando um pouquinho também para a Nádia, tá? Nádia, eu acho que a literatura de testemunho ou uma vítima de trauma, qualquer que seja ele, mesmo na contemporaneidade, escrever
sozinho ou com auxílio de um interlocutor, é uma experiência profundamente benéfica, a meu ver, apesar das dores que acarreta, tá? Eu acho que algo que você testemunhou por vivência no próprio corpo ou por ter acompanhado outra pessoa e aquele material que fica muito forte dentro de você, se você tiver a oportunidade de estimular a fala e a escrita, são etapas diferentes de elaboração, é muito útil. Ler a literatura de testemunho pode ajudar a organizar essa expressão de fala e escrita frente a uma situação traumática contemporânea, seja das mulheres negras ou de outras condições traumáticas que possam ter aviltado a pessoa. Tá? Quanto a, complementando um pouquinho a questão do professor Roberto, de que qual é o critério, né, que cada museu se utiliza para expor aquele material ou outro. A gente estava aqui, estamos encerrando a fase de implantação do nosso memorial aqui. O nosso memorial aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, Memorial às Vítimas do Holocausto. É um memorial com um museu no qual a gente vai priorizar, portanto, expor dados de vítimas no aspecto individual e no seu aspecto grupal. Por exemplo, diferente disso, o Museu do Holocausto de Buenos Aires já traz uma abrangência curatorial envolvendo na sua expografia não só dados das vítimas, mas também dos algozes, tá? E com dados históricos da história do Holocausto e do Partido Nazista na sua exposição de longa duração. Então, vai muito do critério curatorial, né? E também, por que não dizer, das condições financeiras que muitas vezes influenciam na montagem da expografia, de acordo com, enfim, né? as possibilidades materiais. Tá? Eu queria só considerar também, antes de fechar minha fala na História em Processo, que o professor Roberto citou, me permita, professor, que quem retirava os corpos das câmaras de gás especificamente eram os Sonderkommando. Os membros do Sonderkommando é um comando especial, tá? Os capos ficavam nas suas funções juntos dos barracões, juntos dos blocos, tá? Mas o Sonderkommando era um grupo, pessoal, que tinha uma meia-vida já pré-determinada. Eles viviam em média de 4 a 6 meses, porque eles conheciam o segredo, assim, o fundo do segredo. Tudo que os nazistas faziam, eles disfarçavam pela linguagem para que o mundo não soubesse de toda a verdade da atrocidade extrema. Então, esse comando especial, ele tinha por função retirar os corpos das câmaras de gás e levar para os fornos crematórios. Então, tem alguns sobreviventes desses grupos, tá? Um deles é o Shlomo Venezia, nós temos o livro dele publicado em português, tá? Se chama Sonderkommando, inclusive, ok? Eram alemães? Eles eram alemães? Os Sonderkommando, não, eram judeus, especificamente, mas não eram capos. Eram judeus mesmo, né? Eram tá, entendi. Judeus, tá. Mas não eram capos, tinha uma que eu juntei tudo no capo, né? Mas tá, entendi agora. Tinha uma designação funcional diferente dos capos, que eram os guardas dos outros prisioneiros junto aos blocos e às tarefas diárias. Eu acho que é importante, professor, se eu me permita aproveitar que essa nossa audiência, que é uma audiência interessada, poder até buscar saber um pouco melhor sobre o Sonderkommando, que é ilustrado, inclusive, muito bem no filme O Filho de Saul. É um filme húngaro premiado. Tá? E a História em Processo, Beatriz, para fechar minha fala, eu quero trazer um exemplo de filme também para refletir sobre isso, que é outra história americana, em que a gente tem um personagem principal, do Edward Norton, né, que ele era um neonazista nos Estados Unidos, um supremacista branco, e ele é punido
ele é levado para uma terapia de grupo com sobreviventes do Holocausto para ver se ele empatizava com os sobreviventes. E ainda assim ele não empatizou. A gente lança hoje em dia muito essa reflexão de que, poxa, sem o sobrevivente, como é que a gente vai fazer para continuar a ensinar, né, a refletir sobre as atrocidades que aconteceram, como no período nazista de 33 a 45, mas ainda assim não necessariamente com contato direto com o sobrevivente, uma pessoa que é adepta dessa ideologia, ela vai refletir e mudar de opinião. O que acontece nesse filme? Eu vou ter que dar o spoiler. Somente quando ele passa por uma situação traumática no seu próprio corpo é que ele muda de posição. Então, infelizmente, o plano das ideias é um plano extremamente sedutor, mas quando vai para a matéria, para a vivência prática, para a vivência corporal, é que a pessoa muitas vezes talvez mude sua visão de mundo, tá? Quando passa por uma vivência pessoal. E é por isso, Beatriz, que eu acho que esse viés que você me trouxe da história em processo é algo para a gente estudar bastante a história, tomar o cuidado na hora de fazer as analogias com o presente para a gente não incorrer no uso inadequado, descontextualizado de certos termos, de certas compreensões do quais eram as estruturas da época, sociopolíticas e econômicas que propiciaram tudo aquilo, e como é que hoje em dia, em outros contextos, tá, a gente tem que ter o cuidado, inclusive com a linguagem, para não fazer um uso distópico dessa compreensão histórica, mas sim trabalhar sempre com essa questão via educação e cultura, tá? De não faça com o outro que você não gostaria que fizessem com você. Porque quando a gente para pensar, e se fosse comigo, com a minha mãe, com meu pai, como é que eu reagiria? É o primeiro passo para a gente tentar fazer essa aproximação. Eu quero dizer para vocês que a gente recentemente teve um caso em outubro do ano passado aqui no Rio, em que foi preso um pedófilo, ele foi preso por pedofilia, ele está preso, o Ailson ainda, e ele foi encontrado na casa dele, no Recreio dos Bandeirantes, aqui no Rio de Janeiro, um verdadeiro arsenal, né, de memorabilia, digamos assim, nazista. E esse material está sendo averiguado, isso já foi matéria no Fantástico, tá? E a gente espera, como aqui no Brasil, apologia ao nazismo é crime, nós temos a Lei Caó desde 1989, tá? No seu artigo 20º, essa lei foi ampliada ao longo dos anos, o seu artigo 20º é muito claro, tá? É proibido no Brasil a veiculação de materiais, tá? De falas de propaganda nazista, mas ainda assim existem brechas em que, na hora do julgamento, pelo chamado direito de liberdade de expressão, que é o que, por exemplo, nos Estados Unidos, permite estar em localidades como a Geórgia, que todo ano, 20 de abril, eles fazem comemorações pelo aniversário de Hitler, as expressões nazistas e neonazistas. Então, dei uma palhinha por alto, espero ter atendido a sua proposição.